Olá, boa noite. Boa noite a todos vocês. Hoje, dia 14 de abril, e eu vou iniciar agora uma live sobre nutrição na modulação do cortisol. Então, para quem está chegando agora, esse vai ser o tema da nossa conversa nos próximos 60 minutos, tá? Tô aqui ao vivo com todos vocês. Para quem não me conhece, sou Roseli Rossi, nutricionista, especialista em nutrição clínica funcional e fitoterapia e trabalho aqui na Clínica Equilíbrio Nutricional. Trabalho dentro de uma condição de a gente conhecer o paciente como um todo. Isso a nutrição funcional, né? A gente poder ajudar de uma forma integrativa, né? É poder ver todo o perfil do paciente para que a gente possa chegar numa alimentação correta, adequada, personalizada. E hoje, oi gente, oi Ana, tudo bem? Eu fiz essa live por conta dessa pandemia que a gente está vivendo, por esses tempos terríveis, né, que estão nos assombrando demais, né, muito difíceis. E eu tenho encontrado cada vez mais pacientes com exames de cortisol muito alterado. A gente sabe que isso é fruto de um ambiente estressante que as pessoas estão vivendo, né? Muito estresse de forma crônica, né? Ou pelas perdas que estão cada vez mais próximas dos nossos lares, de amigos, familiares, né? Pessoal querido. Ou também por problemas financeiros, profissionais, por uma rotina que se modificou demais, né? Então, tudo isso pode estar repercutindo no nosso corpo, na nossa saúde. Cada um tem uma maneira de enfrentamento a uma situação de estresse, né? Então, o nosso corpo ele sinaliza algumas coisas dizendo, isso tá legal, isso não tá. E quando você tem um desequilíbrio no cortisol, a gente sabe que o que está pegando para aquele paciente é uma situação de estresse muito grande que ele está vivendo até de uma forma crônica. Porque, para quem está começando agora, né, Rosa Leixo, meu nome também é Roseli. Olá, um prazer aí, boa noite para todos vocês, Jéssica, Cláudia, Ritinha, muito bem. Um prazer ter vocês todas aqui, né? E assim, para quem tá chegando agora, gente, e também para todos vocês, eu quero dizer o seguinte: cortisol é um hormônio de estresse. Ele é chamado, né, de hormônio de estresse. É um hormônio muito importante, fabricado pela glândula suprarrenal, que fica acima do rim, e que ele nos ajuda muito à saúde. Ele é muito importante porque ele vai dar bem-estar físico, bem-estar mental, ele ajuda na nossa imunidade, ele ajuda na nossa concentração, no foco. É importante a gente ter o cortisol para poder lutar, para poder enfrentar. Ele nos dá essa força, né? Então, quando ele está em níveis normais, ele é excelente, porque as respostas imunológicas são melhores, né? Respostas inflamatórias são melhores, né? Nosso corpo ele fica mais apto, mais capaz de responder aos estresses ambientais. Isso quando eu tenho uma glândula suprarrenal que fabrica o cortisol em quantidades adequadas, de acordo com um ciclo que ele tem, um ritmo. O cortisol ele tem um ritmo para ser fabricado ao longo do dia, ser sintetizado. Então, quando ele obedece esse ciclo, ele vai proporcionar ao meu organismo todo esse bem-estar. Só que quando ele está em desequilíbrio, vocês vão ver quais são as causas, aí sim ele pode causar grandes estragos, grandes prejuízos. Tanto quando ele está em excesso, sendo fabricado, quanto também quando ele está suprimido, quando as quantidades estão menores do que deveriam. E às vezes a gente tem ele, quando a gente deveria ter alto, a gente tem baixo, e quando deveria ter baixo, a gente tem alto. Então, o importante é a gente estar produzindo o cortisol em quantidades adequadas de acordo com a fisiologia, né, que ele realmente tem que ser sintetizado.
O Elaine Freire está falando, doutor, o abacate é ótimo, vejo o que você come no seu dia a dia. Qual a melhor maneira de conservá-lo? Bom, já vou falar sobre abacate também, mas antes eu preciso dar essa introdução. Então, o cortisol é importante no metabolismo dos nossos carboidratos, né? Na pressão arterial, na resposta inflamatória, na resposta imunológica. Então, veja se não é importante no momento de pandemia. Se eu não tenho o cortisol adequado, eu não tenho também sistema imunológico adequado. Tanto é que o primeiro medicamento dado quando a gente está na Covid, um deles hoje é protocolo, dá corticoide. Quando tem processo inflamatório, dá corticoide. Por quê? Porque ele vai combater os agressores que estão lá invadindo o meu corpo. Então é importante eu produzir o meu cortisol para poder dar para o meu corpo esse enfrentamento, ele por si só, sem precisar usar o medicamento. Então o cortisol é um hormônio que age nesse sentido. E de manhã, gente, a gente tem níveis bons de cortisol, ele está alto, ele tem que estar alto de manhã ao amanhecer. Ele também, o ritmo do cortisol segue a luz do dia. Então, ao amanhecer, à luz do dia, eu tenho cortisol alto para me dar o enfrentamento do dia. Conforme o dia vai passando, ele vai reduzindo, tá? E chega à tarde, tipo vespertino, 4 horas, 5 horas, ele dá uma leve aumentada e começa a reduzir outra vez para que a gente consiga dormir. Então, quem tem esse ritmo de cortisol adequado vai ter boa energia de dia e vai conseguir dormir bem à noite, tá? O problema é quando a gente tem ele todo bagunçado. E como que a gente faz para saber? Além dos sintomas que eu vou falar, né, dos desequilíbrios que pode ocasionar o cortisol, dos sintomas clínicos, a gente vai fazer exames laboratoriais para poder então nos certificar se o nosso cortisol é o problema da gente estar tendo aqueles sintomas que eu vou falar já já. Gente, quais são os exames que nós pedimos? A gente pode pedir o cortisol, que é o melhor de todo, que é o salivar, que eu vou explicar o porquê. A gente pode pedir o urinário e o sanguíneo, tá? Quando eu peço o cortisol sanguíneo, que é o mais comum que as pessoas pedem, que é o de manhã em jejum, ele tem que ser colhido das 7 às 8 horas. Se o paciente colher depois das 8 horas ou fora do horário de rotina dele, de acordar, já vai dar todo errado, gente. Não é esse que eu quero, porque daí eu vou distorcer o dado do exame, tá? E de tarde, às 4 horas, eu posso fazer uma outra coleta também para saber se está adequado. Esse é o cortisol sanguíneo, ele não é tão fidedigno, porque às vezes tem gente que não gosta de colher exames, colher sangue. Então, até você sair da sua casa, às vezes você já passa estresse no trânsito, para chegar no laboratório, o laboratório atrasa. Então, todo esse processo pode atrapalhar os ritmos de cortisol e pode dar um exame já alterado, sem você ter o cortisol alterado, já por conta de tudo isso. Quando a gente faz o salivar, que a gente pega o tubinho lá, pega o material no laboratório, faz então, a gente vai mastigar bem o algodão, vai cuspir saliva ali, e aí esse material eu faço a coleta em casa, na minha cama. Então eu tenho o cortisol salivar, é muito mais fidedigno se eu fizer a coleta dessa maneira. Então eu vou mastigar o algodão bem, eu não passei por estresse nenhum, de atraso, de trânsito e tudo mais, né? Então eu tenho uma realidade melhor desde que eu colha ele também nos horários adequados, que é entre 7 e 8 horas da manhã e 4 horas da tarde. Posso fazer também o noturno, mas é mais difícil, esses são casos específicos, tá? E tem também o cortisol de 24 horas. Bom, todos eles têm uma margem de exame, enfim, que seria os valores de referências ideais. Quando a gente fala de cortisol urinário, a gente está falando para homens tem que ser menor que 60 microgramas dias e para mulher é menor que 45 microgramas dias. Ou próximo a isso, tá? Salivar, a gente vai fazer de 6 a 10 horas da manhã, mas como eu falei, de 7 a 8 é o melhor. Ele tem que ser menor que 0,75 microgramas por ml de manhã e 0,24 microgramas à tarde por ml.
Agora, geralmente, o cortisol da tarde tem que ser a metade do que eu produzo de manhã. Isso seria o ideal. E quando eu faço o cortisol sanguíneo, a média dele, gente, ele varia de 8,7 até 22. Essa é a média da maioria dos laboratórios, né? Microgramas por decilitro. Sendo que a média, porque me fizeram essa pergunta, seria 15, 13. É um bom cortisol basal, tá? Entre 7 e 8 horas da manhã. E à tarde, 7, 7,5 seria o ideal, tá? Isso para quem me perguntou dos valores que são mais adequados. Porque uma coisa é valor de referência que a gente tem, que é uma média populacional que o laboratório usa para poder fazer essa margem do menor para o maior. Então a gente estava falando numa média. Agora, outra coisa é exame ideal. O ideal é que eu tenha dentro de uma média nesses valores de referência, tá? Então 15 quando eu faço no sangue, pela manhã das 7 às 8 e às 16 da tarde, às 16 horas, quer dizer, seria em torno de 7, 7,5, tá? Ou até 10 no máximo. Bom, gente, aí deixa eu ver se tem pergunta, porque tem bastante coisa pra gente falar aqui hoje. Um beijo pra todos vocês que estão entrando. Tá essa live mais cedo hoje, né, Valéria? Ana Cláudia, Sueli, aí, ó, minha paciente, aqui, opa, aqui, muito bem, um beijo para vocês todas que já entraram, que estão me escutando, Vaz Galvão, Aline, Luciene. Agora, o que pode alterar o cortisol? O que pode alterar esse cortisol, desregular ele? Principalmente, gente, o excesso de estresse, que é o que nós estamos vivendo, mas um estresse contínuo. Uma coisa é, hoje eu estou estressada, depois de 3, 4 dias eu estou estressada, porque eu briguei com alguém, porque eu perdi emprego, porque eu tenho um trabalho para fazer, porque eu tenho uma viagem, porque eu, sei lá, estou triste com alguma coisa, uma perda muito grande. Então eu estou estressada, mas é pontual. Se eu tiver pontualmente estressada, meu corpo até fortalece meu sistema imunológico, meu cortisol responde para mim lutar ou para mim fugir daquela situação, né? Que é para isso que ele é secretado. Mas se eu tiver estressada hoje, amanhã, depois, o que acontece? Eu começo a fazer uma síntese de cortisol já totalmente desregulada, desequilibrada. Isso que é prejudicial, tá? Outro fator que é o que mais predomina. O segundo fator que hoje mais predomina a gente desregular o nosso cortisol é o excesso de açúcar, tá? Bom, que é uma via de mão dupla e eu vou explicar para vocês. Quanto mais eu comer o carboidrato, açúcares, farináceos, mais alimentos ricos nesse tipo de alimento, mais eu vou desregular o meu cortisol. E quanto mais desregulado tiver o cortisol, mais eu vou buscar esse tipo dos carboidratos, tá? Por que eu tô falando isso? Porque assim, quando você tá estressada, o que te relaxa, nem que for mesmo momentaneamente? O que te dá uma sensação de prazer, de conforto? O carboidrato. Então você vai em busca dele. Se você fizer isso de vez em quando, ok, não vai ser isso de vez em quando que vai descontrolar seu cortisol. Mas se você fizer isso de uma maneira crônica, ou seja, todo dia eu como doce, todo dia eu como doce à tarde, todo dia eu como doce depois do almoço, todo dia, então minha alimentação diária é muito rica em carboidratos, eu posso fazer com que o meu cortisol se altere por excesso de açúcar que eu tenho usado, tá? Então isso vai gerar um problema a nível desse hormônio que eu quero controlar. Então vejam que é uma situação que hoje é muito comum. Além do açúcar, a bebida alcoólica, excesso de café, também a cafeína, não só o café, mas o chá mate, por exemplo, chá preto, né? Bebidas que tem muito café, como os refrigerantes, a Coca-Cola. Então a gente sabe que o excesso de bebida alcoólica, da cafeína, do açúcar, são os principais aí erros na alimentação que podem gerar um descontrole nessa condição de desequilibrar o cortisol. Além disso, gente, excesso de atividade física também pode aumentar o cortisol, porque é uma situação de perigo e é uma situação estressante. Alergias, de uma forma geral, falta de sono,
Então, dormir mal desequilibra seu cortisol. Vai desequilibrar. Privação de sono, achatamento de sono, né? Dormir mal, não ter um sono reparador, não vai fazer eu ter um cortisol adequado. E assim, também é uma via de mão dupla. Quanto mais um sono ruim eu tiver, uma má qualidade de sono, mais eu vou desregular meu cortisol. Quanto mais desregulado ele tiver, pior minha qualidade de sono, tá? Medicações a nível de corticoide, a gente sabe que acima de 15 dias pode desequilibrar o cortisol, e a obesidade também faz com que haja um desequilíbrio, sobrepeso no cortisol. E também é uma via de mão dupla. Quanto mais obeso, mais gordura corporal, principalmente nessa região, eu vou estar aumentando, desequilibrando esse eixo do cortisol, tá? E também a gente sabe que quem tem um cortisol desequilibrado também tem um metabolismo mais baixo, gasta menos calorias diárias. Foi feito um estudo agora em 2015 que pegaram mulheres que tinham cortisol desequilibrado e fizeram então um teste com elas e viram através de exames específicos que elas tinham uma redução de até 100 calorias a menos quando o cortisol estava desequilibrado. Pensando que o cortisol diminui seu gasto calórico, pensando que te leva mais a comer carboidrato, pensando que ele leva a uma resistência maior à insulina, né? Então veja, acumula mais gordura, faz você comer doce, aumenta mais seu peso de gordura corporal, baixa seu gasto calórico. Gente, faz você dormir mal. Olha só o estrago que faz o desequilíbrio do cortisol, né? Então é um hormônio que a gente precisa tomar muito cuidado com ele, porque ele traz alterações, como eu falei, dramáticas, e falta de rotina, que é uma das coisas também que as pessoas hoje estão abusando com essa falta de rotina. Então eu sei, o trabalho em casa às vezes facilita uma questão de obrigatoriedade, as pessoas não podem mais trabalhar nos seus ambientes tradicionais de trabalho, no local de trabalho, estão trabalhando em casa. E muitos não estão tendo rotina por conta disso. Mas é importante a gente manter uma rotina, porque, como eu falei para vocês, a fisiologia humana, a nossa natureza, ela é muito sábia. Ela faz com que a gente produza substâncias, hormônios, para poder ter um dia mais rentável, mais produtivo, com mais energia. Então ela produz substâncias que nos dão essa condição durante o dia e produz substâncias de reparo para manutenção, para poder nos resguardar, nos consertar à noite, né? Que é o hormônio de crescimento, que é o GH, por exemplo. Então é uma das substâncias que a gente tem para poder reparar os nossos tecidos, tudo que a gente estragou durante o dia. Então o sono, ele tem que ser reparador. Então pessoas que não dormem, elas não só têm desequilíbrio no cortisol, como não produzem durante o dia, não têm energia, são pessoas que têm mais risco de ter colesterol alto, triglicérides alto, hipertensão arterial, são pessoas que têm mais risco de ter diabetes, sobrepeso, obesidade, porque o sono é importante, e é importante também para controlar o seu cortisol. E se você não tiver rotina, inclusive uma rotina de higiene de sono, que eu chamo, né, você não vai também conseguir dormir. E quem tem um cortisol alto à noite, que está muito adrenérgico, que faz atividades muito excitatórias, né, que aumenta a adrenalina, tem gente fazendo exercício físico à noite porque não tem outro horário ou porque não tem sono, isso estimula mais seu cérebro, vai fazer você fazer com que esse cortisol se aumente durante o período noturno e vai fazer você não conseguir te induzir ao sono, porque eu não consigo produzir melatonina quando esse cortisol também está alto, né? Eu não consigo ter uma produção adequada de neurotransmissores que me dão relaxamento se eu tiver em desequilíbrio com esse cortisol à noite. Então rotina é importante, tá? Hora de dormir, hora de acordar, isso é muito importante, gente. E quais são os sintomas que a gente pode ter, né? Você que está me vendo aí, para ver se o seu cortisol, além de fazer os exames, que a gente tem que comprovar, né?
Quais são os sintomas que você pode ter, que pode dar para o profissional que está atendendo, indícios que você possa estar com cortisol desequilibrado. Dificuldade no empenho seu, tanto cognitivo quanto físico. Tá cansado, mal-humorado, irritado, né, com fadiga, sem vontade de nada, já acorda cansado, tá com uma fome de carboidratos louca, não vê a hora de comer doce, bebida alcoólica, cafeína. Você precisa sempre de um suporte, de uma muleta para poder melhorar essa energia, né? Começou a engordar demais, essa gordura visceral sua aqui, tipo, aumentou essa gordura do abdômen. Então lembra que eu falei, isso também pode trazer, como eu falei, é uma via de mão dupla, desequilíbrio o cortisol, e o cortisol desequilibrado pode aumentar isso, aumenta a resistência insulínica, começa a perder massa magra também, porque o cortisol está alterado, ou dificuldade de ganhar músculo. Pode ter uma ineficiência na ação da tireoide, porque é uma situação de estresse, o cortisol alterado também atrapalha o funcionamento tiroidiano. Pode ter uma diminuição da sua massa óssea, tá? Olha a osteoporose aí para quem tem cortisol que está desequilibrado, gente. Aumenta o risco de doença autoimune, aumenta o risco de elevar seu colesterol, né? Aumenta a sua fome, porque quanto mais resistência insulínica, você vai ter mais insulina, mais fome. Mais fome, mais carboidrato, mais gordura, mais desequilíbrio no cortisol, né? Olha só como eu tenho todas essas sinalizações. Então, coisa ruim puxa coisa ruim. Olha que coisa. Agora, o excesso, né, de desequilíbrio de cortisol pode levar a uma síndrome que a gente chama de síndrome de Cush, né? Que você fica com aquela gordura num pescoço grande, uma gordura aqui grande no pescoço. Então, gente, são efeitos muito cruéis, dos quais eu tô aqui para falar como a nutrição agora, nesse tempo aí de 35 minutos, como a nutrição pode ajudar a equilibrar os níveis de cortisol. Primeiro lugar, ter rotina. Eu preciso ter rotina. Isso é importante. Preciso também saber que tudo que eu como e bebo vai passar pelo meu trato digestivo e vai cultivar bactérias do bem ou do mal no meu intestino. Eu preciso ter bactérias boas. Se eu não tiver uma microbiota intestinal saudável, se eu não tiver um intestino funcionando legal, eu não vou ter absorção daquilo que eu estou comendo. Lembrando que 80% da serotonina, que é um neurotransmissor do relaxamento que eu preciso no momento que eu estou desequilibrada emocionalmente, estressada, tem elevação, uma síntese adequada, é formada pelo meu intestino. E se eu não tiver um intestino saudável, eu não vou ter formação de serotonina adequada. Se eu não formar serotonina adequada durante o dia para me relaxar, para me dar humor, eu também não consigo formar melatonina à noite, porque um depende do outro. Então eu não fico bem-humorada do dia, não vou diminuir meu estresse e também não vou dormir direito. Conclusão? Tudo errado. O que eu quero é o contrário disso, gente. Eu quero comer direito para ter boas bactérias, para ter uma simbiose que a gente chama intestinal e aí produzir realmente a quantidade satisfatória de serotonina para poder me dar esse relaxamento que eu estou precisando, essa diminuição de ansiedade, de relaxamento durante o dia, tá? E aí dormir melhor à noite. E o segundo passo, que a nutrição também vai ter que lembrar, o primeiro é melhorar o intestino, através de boa alimentação. Tudo que aumenta, não só a serotonina, mas o GABA. GABA é o ácido gama-aminobutírico, que ele diminui a excitabilidade do sistema nervoso, ele vai dar o nosso relaxamento. Então é importante a gente aumentar o GABA, né, que é esse neurotransmissor também que nos relaxa. Então agora eu vou falar quais são os alimentos que não podem faltar na sua alimentação, que tem esse envolvimento, tanto em aumentando serotonina, o triptofano, que é um aminoácido que é precursor da serotonina também, tá? E o GABA. Então vamos falar sobre isso, que são os mais importantes, além de outros nutrientes que eu vou estar falando. O primeiro que eu vou falar para vocês
é um alimento que eu sei que vocês adoram, gente, consumir. E não vai poder faltar, e vocês vão adorar, que é o chocolate amargo. Por que será que eu tenho vontade de comer chocolate? Tem muitas pessoas que estão me vindo agora que são chocolatras, né? O chocolate é um dos maiores fontes de triptofano, gente. E triptofano também é um aminoácido precursor de serotonina e de GABA. Então, eu quero que vocês que saibam que estão dentro desses sintomas todos que eu falei, mesmo que vocês tenham a obesidade visceral, saibam que o cacau, que então são chocolates 70% acima de cacau, vão ajudar vocês a diminuir a ansiedade, vão diminuir o estresse, vão melhorar o cortisol de vocês. Que tal comer o chocolate amargo por volta de 4 horas da tarde? Qual é a quantidade, doutora? De 15 a 30 gramas, não é um barrão. Então compram pequenas quantidades de chocolate amargo e começam a comer como se fosse medicamento. Chupem chocolate, comam ele devagar, degustem ele, né? Então é aquela coisa de consciência plena daquilo que eu tô falando e fazendo. Quando eu como chocolate, eu vou fazer assim, olha gente, posicionar, sentem-se, tá? Eu tô falando porque assim, todo esse comportamento é importante, é o mindful eating, lembra? Que isso vai ajudar vocês a se acalmarem também. Então comer com a consciência plena daquilo que eu tô comendo, vai me fazer bem e vai me promover aquilo que eu tô querendo e precisando naquele momento. Então eu pego 15 gramas de chocolate, ponho na minha boca e vou chupar, fecho os olhos e vou respirando profundamente. Isso vai me acalmando, gente. Isso vai trazendo uma paz interior. Isso vai trazendo uma diminuição na sua pressão arterial. Vai trazendo um conforto para vocês. E vocês vão treinando o corpo de vocês a relaxarem, né? Porque quem é estressado, quem tá muito agitado, ansioso, com cortisol muito alterado, é aquela pessoa tensa, dura, que tem aquela dor aqui, ó, nos ombros, aquele peso que fica aqui, né? Grande assim. Então você tem que fazer assim, olha gente, relaxa, faz movimentos no ombro, na cabeça, no pescoço, e aí coma o chocolate de uma maneira que te leve a esse prazer, com este pensamento, com pensamento positivo. Isso é importante. Então cacau é importante para isso, ele aumenta muito, isso é comprovado com os estudos. De manhã eu já vou dar para vocês que o cortisol, o ideal é a gente consumir esses alimentos entre 10 e 16 horas. Todo suplemento, todo alimento que age na modulação do cortisol, é importante que a gente dê nesses horários, porque a gente tem o ciclo do cortisol. Então a gente fala que são os adaptógenos, né? Que eu vou falar já, mas os alimentos também é importante que entram nesses horários, para a gente poder equilibrar o cortisol. Além disso, vocês podem estar usando também, ou consumindo, melhor dizendo, as frutas cítricas. A vitamina C, ela é super importante também para melhorar os níveis de cortisol. Então, olha, pode ser o abacaxi, o morango, pode ser a laranja, a mexerica, o limão essencial, que não pode faltar na alimentação de vocês, o pimentão vermelho, né? Retira os agrotóxicos e pode fazer isso, também o uso deles. Então é importante usar sempre essa fruta cítrica. Essa fruta cítrica casa bem, gente, na parte da manhã. Por que não comer uma laranja de manhã? Por que não tomar água com limão? Por que não comer morangos? Eu estou ajudando também com antioxidantes para diminuir radicais livres. Lembrando que aquela pessoa que é estressada aumenta muito a produção de radicais livres, que vai envelhecer muito a gente, que dá rugas, né? Que envelhece as nossas células, que causam doenças, aumenta o risco de doença autoimune. Então, vitamina C melhora o sistema imunológico, regula cortisol. E eu vou dar de manhã. As hortaliças verdes, então brócolis, espinafre, couve, são todas agrião, rúcula. Isso é muito legal, porque elas são ricas em, além de melhorar o GABA,
que é esse neurotransmissor do bem-estar, da nossa felicidade, de equilibrar cortisol, também tem muito folato, e ácido fólico é importante também para nível cerebral, para diminuir esse estresse da gente. Então, gente, ele age muito na parte neurológica. Então eu já estou matando aí os 2 coelhos que eu quero ao mesmo tempo. Bom, muito bem. E vou também desintoxicar meu corpo, lembra disso? E se eu fizer o suco verde, olha a ideia, gente, de manhã eu fizer o suco verde de couve, com a couve ou com espinafre, de repente, fizer esse suco verde e colocar aí maracujá nesse suco verde. Tem vitamina C, por que não? Vamos colocar isso? E o ômega 3 é muito importante. Por quê? Porque o ômega 3, ele age também a nível do sistema nervoso central. Né? Ele age também como um neuroprotetor, e quando eu estou estressado, eu preciso ter elementos, nutrientes que vão proteger o meu cérebro. E aí então eu posso colocar uma linhaça, posso colocar uma chia dentro desse suco verde. Ou então eu posso fazer o brócolis na hora do almoço, o espinafre também. Por que não, gente? Fazer um espinafre mexido com ovos. Isso melhora muito também. Uma omelete de manhã, faz uma omelete de manhã, mexe o espinafre com ovos, uma omelete de brócolis, uma omelete de espinafre. Então vocês podem estar usando isso também como um recurso para controlar o cortisol. E posso usar também esses vegetais verdes escuros em outros momentos do dia. Mas eu estou dando ideias para esses 2 momentos que são os melhores. Além disso, os iogurtes e kefir. Para quem pode, iogurte é muito bom. Vamos escolher o natural, desnatado, né, o mais clean possível, sem mistura, sem conservantes, sem açúcares, lógico, não quero nada disso, tá? Vamos colocar hoje, como é que eu escolho um alimento industrializado? Quanto menos ingredientes tiver na lista de ingredientes, melhor, tá? Se não tiver conservante, eu não quero aditivos nenhum, não quero nada de substâncias químicas. E para quem não pode, o iogurte natural desnatado tradicional tem a versão lac-free, né? E também a gente pode usar o kefir, que também ele pode ser feito em leite para quem pode, ou então feito em água, ou em bebida vegetal. Dá pra gente cultivar. E tem também kefir pronto. Então, o kefir, ele também ele aumenta muito a síntese de GABA, né? Então são grandes fontes de GABA, né? Esses lácteos fermentados. E aí, que tal a gente misturar o iogurte, gente, com abacate, que eu vou falar já, que a Elaine me falou do abacate. Já aproveitando esse gancho aí. Abacate, ele é fonte de glutationa e ele melhora também a síntese de neurotransmissores que vão melhorar o cortisol, vão melhorar a ansiedade, é antioxidante, ele melhora a qualidade de sono. E se eu juntar um iogurte, gente, com abacate e colocar ainda um pouco de cacau orgânico junto, maravilhoso, excelente. É uma mistura, uma combinação ótima. Eu posso fazer o kefir também, gente, com morangos. De repente, pôr em cima de morangos o kefir, também que fica gostoso, associar com frutas. Esse fica muito bom. Então, são associações de alimentos que vão ajudar no equilíbrio do cortisol. Então, o abacate, Eliane, você pode congelar sim, né? Mas quando a gente congela qualquer tipo de fruta, a gente congela porcionada, tá? E ela fica melhor quando eu vou usar batida, né? Melhor do que comer depois a fruta congelada, ela perde um pouco da consistência, né? Então ela fica com uma consistência meia ruim. Mas se eu usar por um shake, por exemplo, bater o iogurte ou numa bebida vegetal, o abacate, qualquer fruta congelada, aí fica ótimo. Ou usar numa receita e não tem nenhuma perda nutricional o congelamento, tá? Outra alimentos muito importante, além dessa questão do abacate que eu falei, que vocês podem usar nas receitas doces e salgadas. Posso fazer uma maionese de abacate, posso fazer um creme de abacate, um mousse de abacate com chocolate, com cacau orgânico. Ponha na salada, eu ponho mesmo, eu uso o abacate todos os dias, tá? Tem vários estudos
muito bem feitos. A gente sabe que o uso do abacate dá saciedade, baixa o nosso estresse, vai baixar índice glicêmico daquilo que a gente está comendo, tem gorduras boas, melhoram essa condição da ansiedade que eu estou falando, do cortisol, combate o envelhecimento das células. O abacate só tem coisa boa, é bom para a pele, é bom para tudo o abacate, né? Para o intestino, né? E também eu não posso deixar de ficar de fora aí, de falar sobre os grãos, gente. Leguminosas, os grãos, ervilha, lentilha, grão de bico, os feijões de uma forma geral, eles têm, além de ter muito magnésio, que o magnésio também nos relaxa, é excelente para ansiedade, não pode faltar para quem está com desequilíbrio no cortisol e quem está ansioso, quem está estressado, mas eles também têm muito zinco, tem riqueza de triptofano, tá? Então é muito interessante usar os grãos. Posso usar uma pasta de grão de bico às 16 horas? Posso fazer, por exemplo, mix de vegetais e fazer uma pasta de grão de bico. Ou então posso fazer um creme de ervilha para tomar à noite. Ou eu posso fazer uma salada de lentilha. Ou eu posso fazer que mais que eu posso fazer? Gente, tem muitas coisas que eu posso usar os snacks de grão de bico também, que eu já postei para vocês. Então tem muitas coisas que a gente só não pode deixar de comer, né? Os grãos, gente, vão anotando aí, hein? Chocolate amargo, frutas cítricas, hortaliças verdes escuras, iogurte natural e kefir, abacate. Falei dos grãos agora, das leguminosas. Vou falar das oleaginosas, seja castanhas ou sementes. Pode ser semente de chia, semente de linhaça, semente de gergelim, pode ser semente de abóbora, ou então a castanha do Pará, nozes, amêndoa. Todas essas sementes e castanhas têm riqueza de ômega 3, que é importante para o cérebro, tá? É importante também para poder fazer esse controle do nosso cortisol, melhorar a nossa ansiedade. São ricas em triptofano também, em GABA, que eu preciso para esse momento que eu estou vivendo, tá? E além disso, magnésio e zinco, né? Como eu falei agora para vocês. E eu posso usar elas laminadas na minha salada, por exemplo, uma amêndoa. Posso usar fazer uma maionese de amêndoa ou de castanha. Posso usar elas de N formas. Comer ao natural. Tem muitas coisas. Posso fazer granola com essas sementes. Tem muitas coisas pra gente fazer. Que tal pôr em cima de frutas, pôr junto com o iogurte que eu falei. Então, gente, é muito fácil a gente chegar no dia a dia e consumir esses alimentos, tá? São alimentos fáceis que vocês têm a todo momento em casa. Quando não tem um, tem o outro, pode ir substituindo. O importante é não deixar de consumir, já que você está enfrentando esse problema de desequilíbrio de cortisol, com todos aqueles prejuízos, né, em sintomas que eu acabei de falar. Além disso, eu dou muito chás. O chá também, para controlar o cortisol, é importante. O erva cidreira, o melissa, camomila, passiflora, tá? Além disso, o chá verde também, ele é um chá que também vai ter esse efeito mais calmante, tá? O chá verde é um estimulante para durante o dia, então eu dou mais o chá verde para a parte da manhã e deixo o chá de melissa, de camomila, de capim-cidreira para a parte da tarde, da noite, tá? Que vai ajudar inclusive a induzir o sono e a controlar esse cortisol no período vespertino. Certo, gente? Além disso, como eu falei para vocês, alimentos ricos em cálcio e magnésio, que não pode faltar, né? E eu já falei alguns deles. O abacate é rico em magnésio, as sementes, as castanhas, tá? Carboidrato, gente, como eu falei para vocês, quem tem muito desequilíbrio no cortisol tem aquela fome de comer açúcar, né? E eu falei que quanto mais açúcar vocês comerem, pior vai ficar o desequilíbrio no cortisol, não foi? Mas vocês podem optar pelos carboidratos mais complexos, os carboidratos que se digerem lentamente em glicose. Quem são eles? A abóbora, a batata doce, a mandioca, o inhame, né, a quinoa, a aveia, o arroz integral. Então, esses carboidratos, além das frutas, eles vão manter uma glicemia mais em níveis adequados,
não vão te gerar compulsão, não vão gerar fome, desde que consumidos numa alimentação equilibrada, junto com tudo isso que eu falei para vocês. Então não é para se privar de comer carboidrato, é para escolher carboidratos bons, esses carboidratos complexos. Eles vão dar mais energia para vocês, não vão dar compulsão alimentar, não vão gerar fome e vão ajudar vocês a equilibrarem o cortisol, vão deixar vocês com uma vitalidade, com uma energia melhor. Para de tanto comer. Tem pessoas que são hoje viciadas em pães, por exemplo. O pão, gente, é um carboidrato de índice glicêmico muito alto, né? Então, além do açúcar tradicional, quando eu falo excesso de carboidrato, de açúcares, não estou falando só de açúcar refinado, né? Estou falando de bolo, bolacha, doces de uma maneira geral e pães. Os pães têm índice glicêmico alto e vão se transformar em açúcar rápido. Se vocês ficarem comendo pão logo cedo e pão à tarde, isso vai desequilibrar mais, e pão à noite, e pão no almoço, e pão, é mais fácil, né, dando bolachinha toda hora pro seu corpo, e vai lá e rasga um saquinho de um docinho, é um chocolate ao leite, é uma balinha aqui, isso vai fazer vocês piorarem mais esse desajuste do cortisol. Tá? Vão aumentar mais o peso de vocês, vão aumentar mais resistência insulínica, quer dizer, vocês estão estimulando mais o desequilíbrio, né? E a fraqueza, a falta de disposição, a irritabilidade, a perda de sono, tudo isso vai ser estimulado quando vocês fizerem, né, a contramão de tudo que deveria ser feito. Por isso que hoje ainda nos stories eu falei para vocês, a gente tem que incluir as coisas boas e excluir as coisas ruins. Né? Não tem que dar espaço para consumir coisa ruim, porque se coloca coisa boa e coisa ruim, eu não vou deslumbrar o benefício das coisas boas, certo? E aí, deixa eu ver se tem pergunta aqui. Aqui, Aline, vamos lá. Quem entrou aqui que tá fazendo? Meu problema, aqui, vamos ver. Meu problema é o alto estresse. Então, Ana Cláudia, como grande parte das pessoas hoje estão vivendo dessa forma, né? Com estresse muito grande todos os dias. E isso que tem levado as pessoas a desequilibrarem muito de cortisol. Eu tenho jovens hoje que acordam de manhã com cortisol de 6, né? Tem outros que cortisol é 20, 22, né? Não esqueçam que bebida alcoólica altera muito o cortisol. E às vezes, se você faz uso de bebida alcoólica à noite, e o pessoal hoje não tá bebendo só, não é só o estresse, não tá bebendo só de fim de semana, mas todos os dias em excesso, e açúcares e doces de noite, enfim, vai alterar demais o cortisol pela manhã. E aí fica com aquela canseira toda, já acorda de manhã querendo que começasse a noite em vez do dia, né? Vamos lá, vamos ver aqui. Alessandra, boa noite, doutoras. A Vene Barretos Santos fala: eu todos os dias como doce depois do almoço, sou viciada em café também e não sei o que é dormir bem por muitos anos. Então, são hábitos que você está fazendo na contramão de ter um sono de qualidade. Não, daí a pessoa pega e fala, eu preciso de alguma coisa para dormir. Então o que acontece? Ela acha que ela pode continuar fazendo tudo isso que está errado e aí ela toma a pílula do milagre para dormir, né? Não é muito melhor você melhorar os seus hábitos, a sua rotina? Às vezes esses 3 detalhes que você cuide melhor, que você não faça, que você melhore, você não precisa da medicação à noite de um calmante que vai inclusive viciar o seu organismo a ser induzido a dormir só com calmante. Então, se você, ao invés de comer um docinho todo dia depois do almoço, come a fruta, aprende a comer a fruta. Por que você não come até um damasco, gente, depois do almoço? Ou come um pedacinho do chocolate amargo depois disso? Tem umas pastas de avelã com cacau, né? Tem pastas tem até o que a gente parece uma Nutella, até vegana a gente tem algumas aí que eu fiquei impressionada de ver calda da copra que a gente tem aí, que é o néctar de coco da copra, né? Esse nome que tava me fugindo da cabeça, que você pode usar aí uma caldinha em cima da tua fruta, né? Então isso já melhora aquela pessoa que tá com vontade de comer doce depois do almoço.
E aí o excesso de café também vai prejudicar o cortisol. Troca um pouco pelo chá de capim-cidreira, pelo chá de melissa, pelo chá de camomila, pelo chá de hortelã, até ele é digestivo, mas troca ele, né? Não fica só tomando chá. O chá ele vai dar pancada toda hora nessa suprarrenal, vai aumentar sua adrenalina, vai aumentar seu cortisol, vai deixar você sem dormir. É lógico, né? Então, gente, é isso, a gente precisa melhorar o todo. A Zizui fala, eu não tenho dormido bem ultimamente, então muita gente tem reclamado de sono. Magnésio, triptofano, ó gente, eu falei de todos os alimentos que são ricos em triptofano, começando com o chocolate aí. O chocolate, eu falei dos iogurtes, eu falei das leguminosas, eu falei do abacate, mas a gente também tem, ó, suplementos à base do triptofano. Esquecem a marca, não quero ficar fazendo propaganda de ninguém, mas a gente tem cápsulas de triptofano que melhoram muito a qualidade de sono. É um aminoácido que a gente produz naturalmente, mas se não produz e eu preciso em níveis adequados porque está numa situação de estresse muito grande, ou porque a minha parte digestiva, meu intestino não está contribuindo, então eu vou tomar um suplemento, né? Fica muito bom, a pessoa melhora muito. Além disso, vitamina B6 é excelente para ansiedade, né? Então são coisas que a gente pode estar usando não só a nível de alimentos, mas de suplementos também. Então é importante, gente, fazer uso de todos esses alimentos em maior quantidade. É importante a gente ter rotina, é importante a gente fazer um gerenciamento do nosso estresse. Lembra da gente cultivar pensamentos bons, relaxamento, mindful eating, técnicas de meditação, respiração, exercício físico, gente, exercícios físicos, melhor dizendo. Pela manhã, excelente. Para quem tá com cortisol alterado, é melhor de manhã. Se for fazer à tarde, alguma coisa bem menos intensa, né? Porque o exercício físico intenso ou de longa duração vai aumentar o seu cortisol. Agora, se eu fizer um exercício físico de acordo com as minhas condições físicas, né? Do que a minha capacidade física, moderadamente, eu vou fazer com que o meu cortisol se equilibre. É mais uma ferramenta que eu tenho para ajudar a controlar o cortisol, me dar bem-estar, controlar meu estresse, combater o meu estresse, aliás, né? Deixar eu menos ansioso, né? Fazer com que haja uma produção melhor de dopamina, de neurotransmissores do bem. Olha aí. E, consequentemente, fazer aquela higiene de sono, que é importante, ter um sono reparador, né? Então, de noite, a partir das 8 horas, não façam nada de atividades estressantes, diminuam a luz da sua casa, não tenham luz no seu quarto, comece a escutar uma música que te relaxa, né? Não vejam jornais, porque agora os jornais estão realmente aterrorizantes, infelizmente. Então, assim, pessoas que já têm problemas com relação à qualidade de sono, tentem fazer atividades a partir das 7, 8 horas de relaxamento, não de coisas que te estressam e te excitam demais. Cuidado! E essa alimentação rica em açúcar, em gorduras, em cafeína, em bebida alcoólica, só vai piorar, intensificar mais essa qualidade de sono, vai ficar cada vez pior. Gente, então cuidado, ó. Alimentação do jeito que eu falei, criar rotina, fazer exercícios de manhã, gerenciamento do estresse com relaxamento, meditação, respiração e ter essa qualidade de sono, procurar ter essa qualidade de sono, vocês vão ver como vocês controlam o seu cortisol. Com tudo isso que eu falei. Além disso, além desses suplementos de magnésio, vitamina B6 que eu coloco, triptofano, né, ácido fólico, ômega 3, eu também tenho algumas substâncias que a gente chama de adaptógenos, que vão adaptar, vão modular o cortisol. Quem são eles, gente? São os fitoterápicos que eu vou usar. O Panac Ginseng, a Rhodiola rosea, excelente, excelente para isso. Às vezes eu faço até uma combinação dos dois. Ashwagandha, né, que é o ginseng indiano. Maca peruana, também é um adaptógeno, né, que é muito legal. Além disso, o grifone eu uso também, né, que vai melhorar muito a serotonina da gente. E posso fazer combinações de tintura, que tem também um efeito maravilhoso, que é melissa com camomila, mulungu, passiflora,
toma isso 2, 3 vezes ao dia, fica excelente. Eu faço as tinturinhas, também muito bom, tá? E aí eu vou dar para vocês 2 ideias aí pra gente poder consumir às 10 às 16 horas, fora as que eu já dei, para vocês anotarem, né? Olha aí, aqui ó, Ana Cláudia fala, meu metabolismo está muito lento, cortisol todo desregulado. Eu acabei de falar, metabolismo, o cortisol desequilibrado, ele diminui gasto calórico. Isso foi evidenciado, demonstrado em estudos, tá? Isso é importante. Zezui na Soares, bom, se você já tem rotina, é uma coisa positiva. Agora veja o restante dos quais eu falei, né? Vânia Barreto Santos, eu não sei o que é uma noite de sono há anos, meu sono não é reparador, sempre cansada. Então, vamos conversar, vamos ver, quer dizer, tudo isso que eu falei, pense em tudo isso que eu falei. Veja se você está tendo todas essas etapas que eu falei, todos esses tópicos que eu falei que são importantes para ter um sono reparador, Vânia. E eu tenho uma live só sobre o sono. A Gleice fala, verdadeiro, humana, obrigada. Eu sou o tipo que dorme muito à tarde que dorme muito tarde e acorda muito cedo. Então, isso tá errado, é achatamento de sono, isso vai desequilibrar seu cortisol. Então, olha, gente, é o hormônio que vai envelhecer e vai te adoecer, tá? O cortisol desequilibrado, ele envelhece e adoece. E sem sono também. Chazinho natural, é ótimo esses que eu falei. Horário melhor para malhar ou fazer uma caminhada seria à noite? Não, é durante o dia, principalmente de manhã. É o melhor horário para você fazer. Se você for fazer uma caminhada leve até as 4 horas, 4h30, tá? Você que tá com cortisol alterado e má qualidade de sono, esse seria o máximo do horário na parte da tarde, ou se não, o ideal pela manhã. A Isabel Volpato, recebi indicações de tomar extrato de própolis à noite para reduzir o cortisol. O própolis também é bom, principalmente para você dormir, tá? O própolis ajuda muito na qualidade de sono, é excelente. Junto com esses chazinhos, faz um chá de camomila ou de mulungu, até a associação dos dois, fica ótimo. 20 gotinhas de própolis verde, tá? Isso você pode comer com um pedacinho de abacate, olha que legal, ou então com umas castanhas. Gente, isso aí é ter sono legal, né? É isso, não vai atacar doce essa hora. Não vai ter gente que vai com doce, ainda toma bebida alcoólica e ainda quer tomar refrigerante, e aí quer ter sono legal, não vai ter mesmo, né? Está me descrevendo, não estou engordando, mas tenho uma característica que falou. Aí, ó, tá vendo? Alguma coisa se encaixa a vocês. Dor de cabeça também pode ser alguma coisa que você está comendo, estresse demais, sono que não tem reparador, não é reparador, também pode promover dor de cabeça. Doutora, tenho problemas de comer 50 gramas de chocolate 70% após o almoço. Não, 50 gramas é muito, né, Bruna? Falei até 30 tá bom, hein? Aqui, eu gosto mais às 16 horas do que depois do almoço. Se for esse seu horário, ok, mas daí você não vai comer mais à tarde, senão já seria demais. Tudo se encaixa agora. Meu Deus, tudo que sinto, olha lá. Olha aí, M. Gomes fala, boa noite, depois de quantos dias se percebe melhora de retirar os alimentos ruins? Olha, eu tenho experiência clínica comprovada, 30 dias. Você melhorando sua alimentação, você vai ver já os resultados. Qualquer dos objetivos que você queira atingir, emagrecimento, regulação de cortisol, melhora de sono, melhora de foco, melhora de energia, melhora de funcionamento intestinal, melhora de sensações de estufamento, de azia, de gastrite, gente, de sono, de tudo. 30 dias eu já vejo, quando o paciente segue um cardápio personalizado, adequado, ajustado, eu ponho todos os alimentos que eu preciso ter, que agem como medicamentos, vamos dizer assim, para ele, vocês em 30 dias vocês vão ver a prova do que eu estou dizendo, tá? Senão eu não estaria aqui hoje com tanta convicção falando para vocês. Eu sou prova viva, né, da minha alimentação com relação
ao que eu tenho de exames laboratoriais, ao que eu tenho de energia, de sono, de modulação hormonal. Eu sou prova viva disso, porque eu aplico a mim e eu acredito piamente naquilo que eu estou falando para vocês. Eu acho que a partir do momento que a gente crê naquilo que a gente estuda, que a gente acredita, você faz primeiro para você, para depois você fazer para os outros. Né? Eu jamais teria moral de estar falando isso para vocês aqui se eu não tivesse a prática de tudo isso que eu estou falando. Tá? Então eu sou a prova viva. E meus pacientes que estão hoje aqui me escutando também podem dizer isso por mim. Tá? Grande parte deles, eu tenho paciente desde que eu abri a clínica de 98 que hoje me acompanham o tempo inteiro. Então essa fidelidade de pacientes, né, eu nunca almejei quantidade, mas qualidade, paciente que está afim de mudar, paciente que acredita na nutrição, no poder do benefício dos alimentos, não só em cápsula, gente, não só em remédio, não estou falando de suplemento não, eu estou falando de medicações. Tá? Porque os pacientes hoje, as pessoas infelizmente, elas estão jogando todas as fichas dela, grande parte, em medicamentos, né? Então você toma um medicamento, você tem que tomar outro para cortar o efeito colateral. Alimento não tem disso, né, gente? A natureza é muito sábia, muito boa com a gente que acaba estragando a nossa saúde. Então hoje não tem nada melhor do que você ter saúde e preservar a sua vida. Esse é o maior valor que você possa ter. Vida e saúde, gente. Vida com saúde, com longevidade. É por isso que eu tô aqui hoje, para poder ajudar vocês a acreditarem mais no que eu tô dizendo, no poder dos alimentos, né? Sobre a sua saúde, sobre a sua vida. Vocês vão ver que com o passar dos dias, vocês vão vendo as mudanças. E o maior estímulo para vocês manterem, sustentarem suas mudanças é o resultado que vocês vão ter, tá bom? Eu vou ter que encerrar essa live. Acabei de comer um amendoim, ai meu Deus do céu. Oba, amendoim se for de boa qualidade tostado em casa, você pode até comer. Oba, sabia que eu podia comer chocolate. Bom, gente, um beijo grande. Kombucha também é excelente. Guacamole, adoro, excelente. Apaixonada pelas orientações. Aí, obrigada. Sobre o gergelim, pode ser o óleo? Sim, pode ser o óleo de gergelim e pode ser o gergelim. Granola é espetacular. Sim, espetacular a granola de sementes, tá? Vou deixar gravado. Uso todas as oleaginosas. Ó lá, com aveia e lascas de coco. Excelente, Alessandra. Muito boa, doutora, o chá de gengibre. Gengibre é bom, excelente, mas não como adaptógeno, como anti-inflamatório. Seria excelente também a gente estar usando. Fala um pouco sobre chá de Tulsi. Também é bom o Tulsi, viu? Ele é também adaptógeno, você pode estar usando. Ruth, surda verdadeira é Deus, é saudade de você. Ruth, um beijo grande. Ei, toma um chá de cavalinho e hibisco. Retenção hídrica, para outra coisa. Gente, um beijo. Tchau, tudo de bom pra vocês. Amo vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? E vou deixar salva essa live, se Deus quiser, tá? Tenha uma ótima fim de noite de quarta-feira. Até a próxima.